Glória a Deus. Gênesis capítulo número 25, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava mais a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. O texto como nós acabamos de ler fala a respeito, de duas crianças que nasceram. Porque a mãe de Jacó e Esaú, antes de concebê-lo, ela era estéril. E durante 20 anos o seu marido Isaque orou por ela, para que ela pudesse conceber. E ela então concebe. E aí os meninos nascem, como nós acabamos de ler, e eles crescem. E Esaú agradava muito ao seu pai através da caça. Era mais achegado ao seu pai. E por outro lado, Jacó, que cresceu um homem caseiro, pacato, estava sempre acompanhando sua mãe, estava ali sempre apresentando a sua mãe. E por isso diz a palavra de Deus que a mãe o amava mais. E diz aqui que Jacó ele fez um ensopado de lentilha. E certo dia Esaú voltou da sua caça, cansado, exausto, e ele então, com fome, pede a Jacó esse ensopado. Irmão, eu quero esse ensopado que você acabou de fazer. E Jacó, ele diz ao seu irmão Esaú: eu só vou dar a você esse ensopado se você me vender o seu direito de primogenitura. E Jacó insiste com ele, até que Esaú, ele então concorda. Então houve-se ali uma negociação entre esses dois irmãos. Eles negociaram, porque um tinha uma necessidade e o outro possuía aquilo que poderia suprir a necessidade do outro. Então eles entraram num acordo e negociaram, porque Jacó tinha interesse no direito da primogenitura. E o que é a primogenitura? A primogenitura, ela era dada ao filho, o primeiro filho, o filho mais velho. Então o filho que nascia primeiro, ele herdava a primogenitura. Então ele ocupava uma posição de privilégios, era uma posição de honra. Porque quando o pai viesse a morrer na ausência do pai, esse filho primogênito, ele assumia a liderança, tanto a liderança espiritual como social. Então todos que estavam ali, os irmãos, todos os seus descendentes, deveria prestar obediência àquele que havia agora ocupado o lugar de liderança, o primogênito. Então esse direito de primogenitura dava ao primogênito o direito de possuir a herança em dobro. Então ele ficava com a porção maior da herança. Então existia vários privilégios que era dado a esse filho primogênito. Então Jacó, ele tinha interesse nesse direito de primogenitura. Então ele aproveitou aquela ocasião e negociou com seu irmão. E o seu irmão concordou e através de um juramento ele afirmou ali que estava vendendo
primogenitura. Aleluia, glórias a Deus. Agora vamos comigo para o capítulo de número 27, que diz aqui no versículo de número, no versículo de número 8, diz assim: agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que coma e o abençoe, antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, eu sou um homem de pelo liso, de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vai e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu a mão e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma a minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é mesmo o meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: sou eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até o seu pai e comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou, beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Então, querido, nós vemos aqui que Rebeca, que era casada com Isaac, ela juntamente com o seu filho, ela então o orienta para que ele se disfarçasse de Esaú, fizesse passar perante o seu pai, o seu irmão, porque Isaac já estava cego, não enxergava. Então, para que Isaac não percebesse, ela foi cobrir os braços de Jacó, vestiu com uma roupa de Esaú, para que quando ele se aproximasse, o cheiro, o pai sentisse o cheiro e percebesse que o cheiro que estava naquela roupa era do seu filho Esaú. Ele percebeu, achou estranho que a voz não era de Esaú, a voz era de Jacó. Mas como ele apalpou o corpo, ele então acreditou. E naquele momento Isaac ele foi enganado. Ele foi enganado pelo seu filho Jacó e também pela sua esposa Rebeca, querido. Aleluia. E por causa desse engano, após isso ter acontecido, Esaú ele chega. E ele chega também apresentando ao seu pai a caça a qual ele havia preparado. E aí, para sua surpresa, o pai diz a ele: quem é você? Porque já me trouxeram a caça e eu já comi e já abençoei. Aí Esaú fala: mas não fui eu, pai. Então se descobre a mentira, o engano que tanto Jacó e a
sua mãe Rebeca haviam feito. Aleluia. E Esaú, ao tomar conhecimento desse engano, essa mentira, Esaú, querido, ele fica com muita raiva, ele fica furioso, ele passa a odiar a Jacó. E diz a palavra que mesmo Esaú buscando com lágrima, ele não alcançou lugar de arrependimento. Porque na verdade, Esaú desprezou a primogenitura. Porque no momento que Jacó falou com ele, falou: eu te vendo esse ensopado de lentilha, eu só quero que apenas você me venda e que você jure. Então naquele momento ele disse: eu estou morrendo de fome, o que me aproveita isso? De que me serve isso? Então aquela declaração, aquela palavra, ele desprezou aquilo que era direito dele, ele desprezou a bênção, querido. A bênção agora é direito dele. Ele não valorizou aquilo que era espiritual, aquilo que Deus daria a ele. Então ele tratou aquilo como nada, como algo sem valor, com desprezo. E por ele ter desprezado, ainda que depois ele chorasse diante do seu pai, pedindo que o pai o abençoasse, o pai falou: mas eu já abençoei seu irmão, agora eu não tenho mais como te abençoar. Então ele não alcançou lugar de arrependimento, porque aquelas lágrimas não eram lágrimas que mostrassem verdadeiramente que ele estava arrependido, não vinha de um coração arrependido, porque a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12 vai dizer que Esaú, ele era impuro e profano, querido. Aleluia. Então ele não valorizava as coisas espirituais, ele não valorizava aquilo que Deus tinha para ele. Então vamos comigo aqui agora no versículo 41 do capítulo 27, diz assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse no seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Então ele começou a maquinar no seu interior, em seu pensamento. Ele começou a maquinar um plano para matar o seu irmão, porque ele estava agora tomado de ódio. Ele estava com ódio do seu irmão, porque o seu irmão enganou seu pai e tirou dele o direito de primogenitura. Então ele se sentiu lesado, enganado, prejudicado, mas sendo que ele vendeu esse direito e Deus viu isso, o desprezo que ele teve pela primogenitura. Então diz aqui que ele odiou a Jacó por causa da bênção e só estava esperando o momento oportuno. O seu pai vir aparecer para que ele então matasse o seu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja à casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca, querido, estava percebendo que uma tragédia estava próxima de acontecer na sua casa. Então ela aconselha a Jacó: meu filho, você precisa fugir, você precisa sair daqui, você não pode mais continuar morando nessa casa, porque já Esaú está se consolando pelo fato de que seu pai vai morrer, e após a morte do seu pai ele vai matá-lo. Então ele só está esperando essa oportunidade, essa ocasião chegar. Então você vá para casa do seu tio Labão, fique lá por algum tempo, alguns dias, e quando a ira dele se aplacar, esse rancor que ele está carregando no seu coração, for tirado,
Aleluia. Então você volte para morar aqui conosco. Então Jacó vai, segue o conselho da sua mãe e vai embora. Ele arruma suas coisas e vai embora, querido. Aleluia. Agora, querido, vamos aqui comigo, né? No capítulo 32. Vamos adiantar aí um pouco. Então nós vemos aqui que Jacó ele foi embora. E diz a palavra de Deus que o seu pai orientou: Jacó, quando você chegar na casa do seu tio, você vai procurar uma esposa para que você possa casar. E chegando lá ele encontra, né, Raquel, a qual ele se apaixona. E aí ele faz um acordo com o seu sogro de casar com Raquel e trabalhar gratuitamente, né, sem cobrar nada durante 7 anos. E assim foi feito. Cumprido os 7 anos, quando chega no dia do casamento, o seu sogro usa de engano e ao invés de dar Raquel como esposa, dá Lia no lugar de Raquel. E Jacó agora está experimentando, querido, na sua própria pele o que é ser enganado, o que é enganar alguém. E aí ele vai se queixar com o seu sogro por não ter cumprido com a palavra. E o seu sogro novamente faz um acordo com ele: vou dar Raquel a você em casamento, mas para isso você precisa casar-se mais, trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalha mais 7 anos e tem agora Raquel e Lia como esposa, e dali eles formam uma família, querido, e tem filhos. Jacó enriquece e chega o momento, querido, de Jacó voltar, porque Deus havia falado com ele: Jacó, chegou a hora, o dia de você voltar, porque anos haviam se passado. E agora eu quero que você preste atenção, querido. Eu quero que você preste atenção, porque nós vamos falar aqui sobre pendência. Resolvendo pendência. O que é uma pendência? Uma questão, uma causa não resolvida. Um problema não resolvido, uma briga, uma discórdia, desentendimento, conflitos de interesse, contenda, disputa judicial pela posse de bem ou direito. Então isso é o significado de pendência. Então Jacó, ele saiu da casa dos seus pais e foi para a casa do seu tio Labão, fugido. E chega o momento dele retornar à sua terra, porque Deus havia feito uma promessa ao seu avô Abraão que daria aquela terra aonde o seu pai habitava, aonde estava ali Esaú, daria a ele a terra de Canaã. Havia feito essa promessa ao seu avô e seu pai. E para que Deus cumprisse a promessa, era preciso que ele voltasse. Mas para voltar, havia uma pendência, uma questão, um problema que precisava ser resolvido e que aconteceu lá atrás. Havia acontecido anos atrás, querido, mas que agora estava batendo a porta. Estava agora Jacó sendo cobrado. Ele estava sendo cobrado. Por quê? Porque ele pensou que fugindo, aquele problema talvez seria resolvido, mas não seria. Quando a pessoa tem uma pendência, ela precisa resolver essa pendência, essa questão, esse problema. Não é fugindo que você vai resolver. Você precisa enfrentar isso de frente. Você precisa ter fé e coragem para resolver essa questão, essa causa de frente. Não adianta fugir, porque aquele problema que você deixou lá atrás, ele vai vir atrás de você. Ele vai te cobrar. Aleluia. A conta chega. Uma hora a conta chega, o acerto de conta chega. E aí que tá, havia chegado o momento que o acerto de conta chegou para Jacó. Aquilo que havia acontecido, a pendência, agora ele sabia que ele teria que resolver, que não adiantava mais fugir. Eu preciso voltar
Deus me prometeu me dar. Mas sabe quem está lá? Meu irmão Esaú. E agora? O que eu faço? Como lidar com essa situação? Quantas pessoas têm pendências lá atrás, no passado, que ainda a pessoa não resolveu? E a pessoa tenta fazer como Jacó, fugir, achando que com o tempo aquela questão vai se resolver sozinha, e não vai. Que o tempo cura tudo. Isso é mentira. Isso é mentira, não cura tudo. Não vai se resolver sozinha. Há coisas que é você que tem que fazer. Você arrumou o problema, você arrumou essa questão, então você tem que enfrentá-la. Você tem que lidar com isso. Não é outra pessoa que vai ter que resolver no seu lugar. É você que tem que encarar isso de frente. É você que tem que levantar a sua cabeça e ser homem suficiente, ser mulher o suficiente agora para resolver essa questão. Porque há pessoas que têm uma questão, que é uma questão às vezes familiar, uma questão às vezes de relacionamento às vezes passado, mas que até hoje, querido, persegue a pessoa, que até hoje trazem problemas na vida da pessoa, porque são questões que não foram resolvidas lá atrás, questões judiciais. Então há pessoas que às vezes têm questões judiciais que precisam ser resolvidas, que precisa comparecer diante do juiz. Às vezes uma questão é pela guarda dos filhos, é por uma herança, por uma pensão, é pela divisão, a partilha de bens. São situações que a pessoa tem que resolver, e não adianta a pessoa querer fugir. É com a pessoa que tem uma dívida. A pessoa que tem uma dívida, ela não adianta tentar, eu vou fazer com que isso não, como se isso não existisse, vou tentar esquecer, para tentar ver se aquilo ali, querido, resolve. Não é assim que as coisas funcionam, que nós temos que lidar com a situação. Se a pessoa tem uma dívida, ela tem o quê? Uma pendência. E qual é a maneira certa? É enfrentar isso. Aleluia! É enfrentar, é tentar resolver o problema para pagar a dívida, sanar a dívida, e não tentar fugir, porque às vezes a pessoa tem uma dívida com alguém, o que ela faz? Ela vai fugir. Ela vai fugir. Quando ela vê a pessoa, ela se esconde. Se a pessoa liga, a pessoa não atende. A pessoa está sendo cobrada por causa de uma dívida. Mas Deus não quer que você se comporte dessa maneira, que você fuja por causa dessa pendência, essa questão que você tem. Ele quer que você haja, aleluia, da maneira certa e correta, do jeito certo. Que você procure essa pessoa a quem você está devendo e você resolva essa questão. Você entre num acordo, negocie com essa pessoa a melhor maneira como você pode resolver e pagar essa dívida. E não ficar tentando fugir, se esconder, para ver se a pessoa desiste, para ver se a pessoa esquece aquela dívida, para ver se a pessoa, querido, não te cobra mais. Não é assim que as coisas têm que ser resolvidas. Então Jacó tinha uma pendência. E muitas pessoas hoje têm pendência de relacionamentos passados, mas relacionamento que até hoje, aleluia, tira a paz da pessoa, tira o som da pessoa, deixa a pessoa angustiada, aleluia. Então a pessoa precisa resolver essas questões, queridos, sejam elas, de relacionamento, judiciais, problemas familiares, pendência com família, aleluia, Então ele também tinha uma pendência com Esaú. Esaú estava o quê? Cheio de ódio de Jacó. Estava com ódio, porque se sentia enganado, prejudicado e lesado. Então ele não conseguia entender que ele havia vendido o direito dele de primogenitura. O que ele queria saber é que Jacó tinha que pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar, aleluia, porque ele me prejudicou, ele tirou o que é meu, e agora aquela cobrança estava vindo, aleluia, bater na porta de Jacó, estava vindo até ele. Então ele entendeu, não adianta mais eu fugir. E vamos ler aqui comigo, diz assim, no capítulo 32, do versículo 3, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de
de Seir, território de Edom, e lhe deu esta ordem: assim vocês farão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos e rebanhos, servos e serva. Envio este comunicado a meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Ele mandou um servo levar uma mensagem ao seu irmão Esaú. Mas que ele, quando ele retornou, o servo, ele disse: Esaú está vindo ao seu encontro. Só que ele não está vindo sozinho. Ele está vindo com 400 homens para se encontrar contigo. E agora? Como resolver uma questão como essa? Alguém que foi ameaçado lá atrás, alguém, querido, que tem uma questão e agora está sendo cobrado por ela. Então diz aqui a palavra: então Jacó teve medo e ficou angustiado. Porque é isso, enquanto a pessoa não resolve a questão, você vai viver com medo. Você vai viver com medo daquela pessoa que vem atrás de você e vem te cobrar, que você tem uma pendência com ela. Se há alguém lá atrás, querido, que você precisa resolver uma questão, houve-se uma briga, uma discórdia, uma contenda, e essa pessoa tem algo contra você, você precisa fazer o que Jacó fez: se ir até essa pessoa para resolver essa questão. Se tem alguém que lhe odeia, que essa pessoa tornou-se o seu inimigo, e a vontade dela é te ver morto, é acabar com a sua vida, então você precisa resolver essa questão. Você precisa procurar essa pessoa e resolver, mas resolver de uma forma amigável, da maneira como Deus ele ensina. Porque Esaú estava vindo armado e com 400 homens. Então a intenção dele não era vir fazer as pazes com paz, vir com o propósito de fazer paz com Jacó, de se reconciliar. Ele não veio com essa intenção, querido. Ele veio realmente com a intenção de matá-lo, de acabar com ele e com quem Jacó estivesse, porque ele estava com ódio. Ele não veio com a intenção de fazer as pazes. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Então enquanto não se resolve, a pessoa vive assim angustiada, o coração apertado, não tem paz, não consegue dormir, vive com medo, tentando se esconder. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier a atacar um grupo, o outro grupo escapará. Está vendo como é que Jacó estava consciente? Ele falou: se ele está vindo com 400 homens, está vindo armado. Então, nós vamos nos dividir em grupo. Se ele atacar um grupo, vai dar tempo do outro grupo fugir, escapar, sobreviver. Então ele estava consciente do que havia acontecido lá atrás. Havia uma pendência. E vamos prosseguir aqui. E Jacó orou. Então Jacó, ele sabia que essa questão, essa pendência, não poderia se resolver na força do braço. Então Esaú está vindo contra mim com 400 homens, então eu também vou armar os meus servos, vou prepará-los também, e se ele vier, como diz o ditado, pode vir quente que eu estou fervendo, Não, ele não estava com esse pensamento. Jacó não estava com esse pensamento, porque Jacó não queria, querido, brigar com Esaú. Jacó não queria que houvesse ali um derramamento de sangue, uma tragédia, mortes, não. Então ele entendeu: eu não posso agir como Esaú está pensando em agir comigo. Eu não posso agir do mesmo modo que ele está querendo agir comigo. Eu não posso ser como ele. Eu não posso agir da mesma maneira. Eu não posso usar das mesmas armas, porque se
terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois grupos. Então Jacó entendeu que quando ele saiu da casa da sua mãe, ele saiu sozinho e sem nada, querido, só com um cajado na mão. E agora ele está falando, agora eu tenho dois grupos. Agora eu tenho esposa, agora eu tenho filhos, agora eu tenho servos, agora eu tenho bens, eu tenho rebanho, aleluia. Agora eu tenho tudo que eu precisava como homem, eu tenho. Então tudo que ele precisava, ele tinha, porque ele entendeu, ele sabia que tudo foi Deus que havia concedido a ele. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e a mãe com os filhos. Isso Jacó conversando com Deus em oração, querido. Jacó colocando o problema, a questão diante de Deus. Se você tem uma pendência lá atrás, você precisa colocar essa pendência mal resolvida diante de Deus, em oração. Falar para Deus tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu, em mínimos detalhes. Você precisa falar com Deus. Como Jacó ele fez? Ele pediu, livra-me, Senhor. Porque ele sabia, Senhor, com a força do meu braço, eu não vou conseguir me livrar de Esaú. Eu não vou conseguir escapar dessa situação. Eu vou ser morto se eu tentar lutar com a força do meu braço. Eu não vou conseguir vencer essa questão, essa pendência. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a minha mãe com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então na oração ele está falando com Deus a respeito da promessa, que Deus falou que a descendência de Jacó seria tão numerosa como a areia do mar, né? Depois de passar ali aquela noite, Jacó passou a noite, querido, com Deus, conversando com Deus. Tem muitas pessoas que têm pendência, mas a pessoa não quer orar, a pessoa não quer falar com Deus, a pessoa quer que o outro ore, só que a pendência é dela, a questão é dela. O problema que arrumou foi ela lá no passado.